Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a essa casa do direito carioca, que é a PGM. Eu queria fazer uma breve apresentação dos palestrantes. Vou fazer pela ordem que eles irão falar. Doutora Vanice, procuradora do município, e o doutor Fernando também é procurador, acho que são os títulos mais importantes. Ela foi secretária de administração, tem doutorado em Harvard, está chefiando o nosso centro de estudos e foi minha chefe mais de uma vez, e eu tenho um grande carinho. O doutor Fernando também tem que dar esse título, de foi meu primeiro chefe, nosso mestre na área de pessoal. Devo a ele todos os caminhos aqui percorridos. Diretor do nosso Instituto de Previdência e uma pessoa totalmente afeta à matéria. Gostaria de registrar a presença do doutor Alexandre Brandão, que foi nosso procurador-geral e também um estudioso do assunto. E a Gigi, que trabalha na Procuradoria de Pessoal e está com a gente aqui nesse desafio. Espero que a tarde seja proveitosa. As dúvidas são muitas, certamente as aflições são maiores, mas os nossos colegas vão nos ajudar profundamente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e comecemos a palestra. Meus caros, é um imenso prazer estar de volta na minha casa, né, para discutir um tema que a gente começou a discutir quando ainda era proposta. E eu acho que isso já é um marco importante, quer dizer, que a gente tenha tido esse exercício de prospectiva que nos permite, em alguma maneira, agora, diante da emenda já vigente, falar com um pouco mais de familiaridade, porque a gente não esperou as coisas acontecerem para começar a pensar nelas. A gente vem pensando há um pouco mais de tempo, né? Mas o processo não muda e não para, né? E aí, por sugestão, de novo, de uma pessoa da casa, né, nós temos adotado essa prática aqui no Centro de Estudos de receber pedidos, né, sobre atividades que a gente possa promover. Então, por sugestão, de novo, de alguém da casa, doutor, agora que já saiu, por que não falar sobre o que já saiu? Né? E aí, por isso, esse encontro, e aí desafiei o doutor Fernando a falar sobre o que ainda sairá, que é a PEC paralela, que é a 133, para a gente manter a lógica de estar de olho no que já temos e naquilo que está por vir. Né? Muito bem. Aí, então, na nossa repartição de tarefas, me coube falar mais especificamente sobre a PEC 103 e adotei por estratégia, de vez que estamos entre servidores públicos municipais, conversar basicamente a partir desta perspectiva. Como todos sabem, a PEC 103 compreende alterações profundas, não só no regime público de previdência social, mas também no regime geral de previdência social. E aí, portanto, ela demandaria muito mais do que uma hora de conversa, e aí, portanto, era preciso recortar, e optei por formular este recorte específico a que me referi a vocês. E sobre o que nós vamos falar nesse nosso encontro de hoje? Primeiro, vamos resgatar um pouquinho o que era a ideia da proposta inicial. Quer dizer, o que a PEC 6 pretendia trazer na reconfiguração do sistema público de previdência, para que a gente possa entender o que aconteceu de diferente, o que se descaracterizou no curso do processamento legislativo. Nós vamos conversar um pouco, e aí o juridiquês já entra mais forte, mas faz sentido, afinal, a casa é do direito carioca, mas nós vamos conversar sobre ultratividade de regras da Constituição, que foram alteradas pela emenda 103, em relação a estados e municípios, por conta desta opção que se desenvolveu ao longo do processo legislativo de não compreender a opção de que os estados e municípios não fossem objeto imediatamente das alterações propostas pela emenda 103, e aí dá-se o fenômeno da ultratividade, que é a vigência para depois de uma alteração legislativa de um texto alcançado pela própria alteração legislativa. E aí, finalmente, vou falar sobre algumas alterações específicas da emenda constitucional 103, que eu sei que vem causando aí mais rebuliço. Para isso, contei com o auxílio luxuoso da Samanta, né, que está ali na plateia. Samanta, o que o povo está com dúvida? O que o povo quer saber?
né? Então, se a pauta estiver correta, o mérito é da Samanta. Se estiver errada, fui eu que perdi alguma coisa na comunicação, né? Então, a ideia é que a gente possa enfrentar esses temas que já estão frequentando aí o imaginário de nós todos, servidores públicos. E depois que a gente possa, eventualmente, conversar um pouco mais após a intervenção do doutor Fernando. Muito bem. Qual era o eixo principal, quer dizer, qual era a ideia principal que a então PEC 103, PEC 6 trazia, né? O eixo principal de iniciativa da PEC 6 era desconstitucionalizar o regime de previdência, não só o público, mas especialmente o público, que ainda tinha um índice de constitucionalização mais alto do que o índice do regime geral. E a lógica era, olha, as condições que determinam a sua possibilidade de concorrer a um benefício previdenciário mudam com muita rapidez. Claro que o exemplo que sempre se utilizava com mais frequência era a questão da vida, da sobrevida. Mas não é só isso que muda com muita rapidez. No outro dia estava eu falando sobre esse assunto, ele tem me tomado muito tempo, e eu pensava sobre as próprias condições do trabalho, né? Falava eu na Associação dos Magistrados e dizia, vejam, os senhores, assim como eu, né, nós aqui da Procuradoria, nós todos da Procuradoria, no passado a gente lidava com aqueles processos físicos todos, né? Aí carrega o processo, abre o processo tinha poeira, costurava, ai, meu Deus, descosturou, como é que eu vou devolver no cartório se o troço soltou, né? As condições de trabalho hoje se dão de outra maneira, né? Com menos, dependendo do segmento, é óbvio, mas com menos esforço físico. E tudo isto repercute, deve repercutir no modelo de o que tipo de situação determina a outorga de um benefício previdenciário. Então, a lógica da PEC 6 era, vamos desconstitucionalizar, vamos transferir isso para um padrão de normas cuja alteração seja mais fácil, e aí, portanto, a cada mudança no mundo da vida, a gente pode empreender mais facilmente a alteração da legislação e, portanto, ter a aderência, né, entre as condições da vida e as condições legislativas exigidas para concorrer a um benefício previdenciário. Um segundo eixo, né, que estava na cogitação da PEC 6 era o incremento progressivo dos requisitos. A lógica era, olha, vamos já sinalizando para que os requisitos que a gente ordinariamente conhece, idade, tempo de contribuição, etc., etc., eles vão se alongar com o tempo. Porque a perspectiva é de que as pessoas vivam mais, que o trabalho possa ser desenvolvido em condições menos penosas e aí, portanto, esses requisitos possam se alongar com o tempo. Esses eram dois eixos principais da proposta. Tinha outras coisas, a capitalização e tal, mas ou elas já estaram superadas ou não interessam para a nossa análise. O que aconteceu de impactante no meio disso foi a exclusão de estados e municípios, a suposta exclusão. A todo momento em que sou chamada a falar sobre isso, digo, olha, atenção, porque isso não tem não é absoluto como se apresenta, né? Os estados e municípios foram excluídos. Quando se diz que foram excluídos, a intuição, né, a percepção intuitiva da gente é nada do que está na 103 se aplica a estados e municípios. Mas isso rigorosamente não é verdade. Há vários preceitos da 103 que já se aplicam a estados e municípios. Bom, por que veio essa ideia de exclusão? Por circunstâncias, injunções da negociação política de aprovação da emenda, né? Os governadores estão mais ou menos comprometidos com a aprovação da iniciativa, isso será ao menos simples, de aprovações nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, né? Mas fato é que isto ingressou, e aí isto quebrou muito desta lógica inicial da proposta, né? Porque aí você já começa a lidar com uma reforma num Estado federado que pretende alterar para uns integrantes da federação e não pretende alterar para outros. E aí você já vai criando uma situação de difícil montagem do ponto de vista da arquitetura jurídica mesmo, da regra do jogo, né? Porque você pega um mesmo instrumento, que é a Constituição, e diz, olha, aqui eu mudei para esses atores do jogo, mas aqui eu não mudei para aqueles outros atores do jogo. E aí a proposta foi perdendo em integridade lógica. E esta é uma das dificuldades maiores que vai se apresentar para a gente que aplica, né? Porque ela, de vez em quando, não terá
a uma integridade lógica que nos socorra, né? O primeiro critério da gente é vamos pensar o sistema, só que não tem mais sistema, né? Porque aquilo que eram os parâmetros sistêmicos iniciais se perdeu, né? Muito bem. E agora vamos já passar ao tema da ultratividade, né? Como a gente sabe, né, como se tem do próprio texto constitucional, a gente tem vários sistemas previdenciários incluídos no nosso texto constitucional. Vejam, senhores, eu estou aqui lutando com a constatação da circunstância de que a distância entre eu e a tela do notebook pudesse gerar um desconforto. Então, eu tentei umas aproximações assim um pouco mais sutis, mas elas não foram suficientes. Quando eu cheguei, eu notei isso. Vai ser difícil. Tudo bem. Sou eu resistindo às inovações da Previdência, né? Resistindo a crer. Aí os fios não chegarão. Deixa que eu dou jeito. Resistindo a crer que o tempo cobra a sua tarefa. Meu caro, há um óculos. Não, você não vai localizá-lo. Deixa para lá. Eu vou me entender. Não se preocupe. Eu vou me entender perfeito. Não, deixa. Muito bem. Tá bom, tá ótimo. Muito bem. Voltemos, então, à ultratividade. De onde é que surgiu essa história da ultratividade? Vejam, se a ideia inicial, que era desconstitucionalizar para todo mundo, não prevaleceu, e aí, portanto, você manteve na Constituição requisitos de aposentadoria e ainda diferenciou entre União, Estados e municípios, né, você vai ter vários dos componentes relacionados ao sistema de previdência pública tratados de maneira diferente em relação aos entes federados diferentes. Então, por exemplo, condições para a aposentadoria, regra de cálculo de proventos e previsão de fixação de alíquota, isto tudo foi alterado no artigo 40 da Constituição Federal, mas para os servidores federais. Então, a fonte em que a gente se abeberava tradicionalmente para entender o regime de aposentadoria para todos os entes federados, que era o artigo 40, agora tem a seguinte circunstância: ele se aplica aos servidores federais. Então, ele está revogado. Mais ou menos. Porque estados e municípios precisarão dispor sobre os seus próprios requisitos de idade, de tempo de contribuição e outros componentes da aposentadoria, precisarão dispor em normas próprias, sobre as quais falará o doutor Fernando mais adiante. Mas e enquanto não dispuserem? Enquanto não vier a lei estadual ou municipal que diga qual é a idade mínima, que diga qual é o tempo de contribuição, que diga quais são as condições. Bom, enquanto não vier essa norma, diz o texto agora aprovado, vale o artigo 40, velho. Isto é a ultratividade. Então, você tem um artigo 40. Qual é o conteúdo do artigo 40? Depende. Você é estadual, federal ou municipal. Se você for federal, o conteúdo é o da emenda 103. Se você for estadual, o conteúdo é de antes da emenda 103. Se você for municipal, o conteúdo é de antes da emenda 103. E vejam, amigos, que pode ficar pior, né? Dirá o doutor Fernando, examinando a PEC paralela. Mas, sem entrar na PEC paralela, fato é que o desenho da emenda 103 diz o seguinte: olha, enquanto o município do Rio de Janeiro não alterar as suas condições, vale o artigo 40 velho. No dia que o município do Rio de Janeiro alterar as suas condições, o artigo 40 não vale mais para ele, Rio de Janeiro, mas pode valer para Caxias, pode valer para Nova Iguaçu, se eles não tiverem, por sua vez, alterado as suas próprias condições. Então, por quanto tempo vigerá o artigo 40 velho? Só Deus sabe, né? Pois é. Até que todos os entes federados se manifestem, ele ainda pode estar vigendo em algum lugar recôndito do país, né? Daqui a 10 anos, ele ainda pode estar vigendo em São Gabriel da Cachoeira, né? Jamais saberemos onde é que esse negócio vai parar, né? Muito bem. Então, a gente tem, no conjunto de alterações propostas pela emenda 103, a gente tem, no que diz respeito às condições de aposentadoria, ao cálculo de proventos e à fixação de alíquota, a alteração para os federais, mas a ultratividade para os municipais.
E aí isso, portanto, já, para quem estava contando os dias, tal qual a doutora Cristina, né, que temia ser abalroada, né, por enquanto, siga contando os dias, e acompanhe diligentemente o Diário da Câmara Municipal. Né? Continua orando, isso. Né? Então, portanto, aqueles que estão próximos à aquisição da aposentadoria, o que resta efetivamente é a oração. Né? Vamos esperar que não sobrevenha a mudança local. Porque, enquanto não sobrevier a mudança local, vale para você o que sempre valeu até antes da 103. Né? E aí, vamos lá. Vamos viver um dia de cada vez. Critérios de acumulação de pensões. Esses estão dispostos no artigo 24 da emenda. Aqui a gente já tem uma situação diferente. Vejam que, nas regras que dizem respeito à acumulação de pensões, a 103 já vale para nós. Já se aplica a estados e municípios. Então, vejam como o sistema ficou um pouco fracionado, porque não é próprio dizer, não, o sistema dos municípios é o velho sistema de previdência. Não é. É um mix do velho sistema de previdência com o novo sistema de previdência. Né? Então, no que toca a esta situação específica, que são os critérios de acumulação de pensões, temos a regra nova, que é a do artigo 24 da emenda 103, que contemplará lá situações clássicas. Esse até não é um dispositivo que desafie grandes perplexidades. Né? Ele contempla as situações clássicas de acumulação de cargos. Né? Uma acumulação ilícita de cargos gera uma acumulação lícita de cargos gera uma acumulação lícita de pensões, uma pensão com uma aposentadoria, é o desenho ordinário que viabiliza a acumulação. Já no critério do cálculo de pensões, né, o critério de acumulação, já temos a regra nova, mas no critério do cálculo de pensões, aí não. Aí nós ainda temos a ultratividade. Você tem a 103 prevendo uma sistemática, que é uma sistemática que, esta sim, já desafia uma certa perplexidade da cota familiar, não sei o quê. Esta vale para os servidores federais, né? Mas, nessa matéria, nós ainda estamos na regra velha, até que venha a nossa própria disposição específica. E aí vem sempre nessas matérias, né, uma preocupação. Né? Não, mas, afinal, mas é mesmo. Né? Comentávamos eu e o doutor Fernando há pouco, dizia eu que, num dado momento, me chamaram que eu precisava fazer uma consultoria urgente. Né? Nunca imaginei, advogado de direito público, dificilmente tem uma consultoria urgente. Né? Se fosse direito penal, ainda bem, né? Mas direito público. E aí era uma pessoa de alto conhecimento que me dizia: eu completei interstício para aposentar em novembro do ano passado. E estava muito tranquila. Eis que veio alguém por quem eu tenho muito respeito e disse: tem certeza? Aí eu já fiquei insegura. E aí é por isso que ela precisava falar comigo, né? Para saber, porque eu ia lhe dar certeza absoluta. Quem sou eu, né? Enfim. E aí também brincava eu com o doutor Fernando. Aí vem a velha frase que todo mundo está dizendo agora: nesse país, né, nunca se sabe. Né? Também, enfim, é bem verdade que o país nos desafia algumas perplexidades, mas tem um ponto aí de médio, né, de estabilidade e tal. Mas, para quem tem esse receio, vejam que o tema da ultratividade está afirmado expressamente na emenda em vários pontos. Né? Então, por exemplo, o artigo 10, parágrafo 7º, ele afirma a ultratividade em relação aos requisitos de aposentadoria para quem já estava no serviço. Né? Temos também uma regra afirmando a ultratividade no artigo 20, parágrafo 4º. Ainda outra, todas sempre reafirmando: olha, estados e municípios, enquanto não vier a sua regra própria, vale a regra anterior. Então, temos outra no artigo 21, parágrafo 3º, em relação às aposentadorias especiais de servidores em atividades perigosas. No 22, parágrafo único, em relação à aposentadoria de servidores com deficiência. E, finalmente, no artigo 23, parágrafo 8º, em relação à pensão por morte. Então, vejam que
a previsão da ultratividade ela está expressamente posta em vários pontos da emenda 103, o que já permite alguma dose de tranquilidade, porque ela efetivamente adotou essa sistemática de preservar o modelo anterior enquanto não se tenha a determinação legislativa local. Queria falar sobre alguns pontos que se aplicam a estados e municípios e que eu acho que merecem alguma atenção e acompanhamento. O primeiro deles é a obrigatoriedade da instituição do regime de previdência complementar. Até a emenda 103, nós tínhamos a possibilidade da instituição da previdência complementar, mas ela não era obrigatória. Com a previsão da obrigatoriedade, e a própria emenda, num dado momento, estabelece um prazo para tal, que são 2 anos, a gente tem um cenário em que, em até 2 anos, o regime de previdência complementar tem que estar instituído, e isto tem um efeito, que é atrair a incidência do teto de benefícios do regime geral de previdência social, né? Para aqueles que optem pelo regime de previdência complementar. Há toda uma engenharia a ser desenvolvida em relação a esse regime de previdência complementar. E ele pode significar, para servidores que estão mais no início da carreira e que tenham uma remuneração que, eventualmente, possa ir além do teto de benefício do regime de previdência social, a previdência complementar pode se revelar mais atrativa. Então, se e quando sobrevier o regime de previdência complementar, ele vai merecer um bocado de atenção. Há uma segunda novidade que foi trazida pela 103, que é permitir o regime de previdência complementar aberto. Porque, até então, o regime necessariamente tinha que ser fechado. Qual a diferença entre um regime de previdência complementar fechado e um aberto? Um regime de previdência complementar fechado é para um grupo específico de pessoas. O regime de previdência complementar dos servidores do quadro, dos servidores do município do Rio de Janeiro. Esse é o segmento de pessoas. Um regime de previdência complementar aberto é aquele que você contrata no banco. Você vai no banco, né? Eu, a última vez, falei sobre isso, eu repeti o nome de um mesmo banco várias vezes, as pessoas já estavam achando que eu estava fazendo alguma propaganda, né? Então, agora não falo do banco, né? Você vai no banco, né, e contrata uma previdência complementar. Ali é aberto, todos aqueles que se interessem poderão ingressar, né? A previdência aberta, em tese, pode captar mais gente, é uma massa maior de recursos, uma massa maior de recursos pode permitir mais dinheiro, ok. O outro lado disso é um universo muito heterogêneo de pessoas terá pretensões diferentes, né? Então, será que é bom para um regime público de previdência complementar ele ser aberto, né? Não sei. É alguma coisa que é preciso refletir, né? Há outros elementos a se pensar quando a gente cogita de previdência complementar a ser instituída aqui, que é, e eu acho que o mais sensível de todos, são as contribuições que foram invertidas antes para o regime público. Então, suponha um servidor num determinado cargo que perceba R$8.000. Ao longo da sua carreira, até agora, ele reverteu para o regime público contribuição previdenciária no nosso município de 11% sobre R$8.000. Se ele opta para o regime de previdência complementar, ele passa a receber do regime público só o teto de benefícios, receberá um benefício específico no regime de previdência complementar, mas ele tem lá os anos todos que ele contribuiu sobre os 8.000. E aí uma questão que se põe é como ficam estas contribuições que aconteceram até então. Existem soluções várias aplicadas aí Brasil afora. Talvez seja a hipótese de a gente se familiarizar um pouco mais com elas. Abono permanência, né? Esta também é uma pergunta que sempre surge, né? Acabou o abono permanência? Como é que fica a questão do abono permanência? E a pergunta vem porque a alteração no artigo 40, né? Isso está disciplinado no artigo 40, parágrafo 19 da 103. A alteração no artigo 40 enuncia que o abono permanência ele é facultativo ao legislador, né? Então, diz lá, o município, a ente federado, poderá instituir abono permanência no limite do valor das contribuições, né? E aí a dúvida era, bom, se é assim, né, temos ou não temos ultratividade da regra que prevê o abono permanência no nosso próprio município? Me parece que sim.
né? Nós temos norma própria, estabelecendo o abono permanência, que está na nossa Lei Complementar 193, né? E aí, portanto, poderíamos perfeitamente entender que há uma regra local que já se vale de uma autorização para a instituição do abono permanência, portanto, ele continua nos termos em que ele estava instituído. Então, isso também é um elemento, acho que pacifica aí alguns corações que estavam aflitos com o tema do abono permanência. No regime das pensões, quer dizer, a gente tem, como eu disse, as pensões. O tema da acumulabilidade foi tratado pelo artigo 24. O artigo 24 diz que elas são, em tese, em princípio, inacumuláveis, salvo as hipóteses de cargos acumuláveis, né? Então, a acumulação lícita de cargo autoriza uma acumulação lícita de pensão. Fora disso, não é possível a acumulação lícita de pensão, salvo as hipóteses que estão previstas no mesmo artigo 24, nos seus parágrafos, né? E aí ele autoriza acumulações, como eu disse, né, de regime público com regime geral. Essa é uma situação que é mais comum, né? Eu mesma, por exemplo, sou elegível a gerar pensões que determinem a acumulação, porque eu sou segurada do regime público no meu cargo de procuradora do município do Rio de Janeiro, mas eu sou empregada da Universidade de Estácio de Sá, onde eu dou aulas, e, portanto, lá eu sou segurada do regime geral de previdência social. Então, esse tipo de acumulação de pensões, espero que não se ponha em concreto muito cedo, né? Mas este tipo de acumulação de pensões, do ponto de vista constitucional, segue autorizado, né? Pensão de cargos acumuláveis são recebidas na íntegra. Acho que essa matéria é uma matéria menos sensível. Quero tratar agora de 2 pontos que eu creio mais sensíveis. O primeiro deles é a alíquota previdenciária. Esse é mais sensível, isso vai exigir um pouco mais de reflexão. Por quê? Diz lá a emenda 103 altera o artigo 149, que prevê prestações tributárias de várias ordens, para dizer que é necessário uma lei do ente federado estabelecendo qual é a alíquota de contribuição previdenciária e autoriza a instituição de alíquotas progressivas. Então, no corpo permanente, você tem uma regra dizendo, olha, a alíquota é disposta por lei do ente federado e o ente federado pode instituir progressividade. Muito bem. Aí você tem, no artigo 9º, parágrafo 4º da emenda, uma regra que diz: estados e municípios devem observar, na fixação das suas alíquotas, o piso de alíquota definido pela União. Então, né, estados e municípios vão legislar sobre a matéria, podem estabelecer progressividade, mas têm que observar o piso estabelecido pela União. E aí você vai e tem, no artigo 11, a fixação da alíquota federal. O artigo 11 é uma norma de transição, porque também a União terá que aprovar a sua lei própria. Então, ele é uma norma de transição que fixa a alíquota no plano federal em 14%, e aí já temos um ponto de distinção em relação ao nosso regime, diferentemente do que acontece no Estado, que já está em 14%. Então, o artigo 11 enuncia, a alíquota é 14%, mas ele vai nos seus incisos e estabelece regressividades e progressividades. Então, se o seu servidor percebe até um salário mínimo, deduz-se dos 14%, 6,5%, né? Deduz-se dos 14%, 6,5%. Se ele recebe um salário mínimo e 1 centavo até não sei quanto, deduz-se menos um pouco, né? Chega numa faixa média, que é 14%, e depois ele vai progredindo, né? Muito bem. E aí a dúvida, né? E aí a pergunta que não quer calar é como a gente interpreta essa conjugação de dispositivos. E aí já há quem diga, né, que, olha, de vez que já temos a fixação da alíquota federal, no 11 da emenda, e de vez que temos no 9º parágrafo 4º a previsão de que estados e municípios têm que observar o mínimo federal, já teríamos uma previsão de mínimo de alíquota que poderia, em tese, ser aplicável. Esta é uma leitura. A outra leitura é, olha, mas não troppo, né? Primeiro, o 11
quando se refere à fixação da alíquota federal em 14%, ele se remete a uma lei que alterou a 9717 em dispositivos específicos que dizem respeito ao governo federal. Então, portanto, o 11 seria uma regra de transição específica e exclusiva para o plano federal. E mais ainda, se ele fixa a alíquota em 14%, mas estabelece regressividades e progressividades, como dizer que há um patamar mínimo estabelecido por esse dispositivo que permita a aplicação do 9º parágrafo 4º? Então, uma outra leitura possível é, olha, não temos a rigor um critério inteiramente fechado, que me parece que é a melhor leitura, por várias razões. Né? Primeiro, a exigência de lei específica está no corpo permanente. Então, você cobrar, né, que haja a deliberação específica parece fazer sentido. Né? E você extrair a aplicação de uma regra de transição que está direcionada diretamente à União não parece fazer tanto sentido. Mas esse é um ponto sensível, é um ponto sobre o qual a gente tem que estar atento e vigilante. Né? Temos aqui a tabela da progressividade. Né? Vejam que temos deduções de 7,5% até acréscimos de 22%, né? Podendo chegar, perdão, com o acréscimo a 22% de alíquota. Saibam que já existem ações de inconstitucionalidade, né, versando sobre esse dispositivo em particular, que foram ajuizadas no dia da promulgação. A Associação dos Magistrados, né, a Sagrada Trindade, a AMB, a ANAMATRA e a JUF, né, que são as 3 associações de magistrados, imediatamente afloraram uma ADI sobre a matéria, relatoria, se a memória não me trai, do ministro Roberto Barroso, que ainda nada disse, está concluso ao relator. Né? Veja, vamos aguardar para ver o que mais virá. Né? Enfim, já falei sobre as leituras possíveis desse dispositivo, né? Uma de que o 11 tenha fixado a alíquota que isso se nos aplique e a outra de que não. O polêmico artigo 25, né? Este também tem gerado muito sobressalto. Né? O que nos diz o artigo 25 da emenda, parágrafo 3º? Na verdade, é o artigo 25, ele tem que ser entendido como um todo. O caput do 25 vai lá e diz, olha, a gente fica reconhecido, a expressão não é exatamente essa, mas a lógica é essa, está aceito, está convalidado, está recepcionado, sei lá, assegurado. Está assegurada a contagem de tempo fictício, à vida no âmbito do regime geral de previdência social, até a data da promulgação, com base em legislação específica, até a data da promulgação dessa lei. Então, é uma regra básica de garantia de direito adquirido. Né? A lei antes autorizava a contagem de tempo fictício, você contou, isso está protegido, porque, né, garantia constitucional, ato jurídico perfeito, direito adquirido, etc., etc. Isso diz o caput. A polêmica está no que diz o parágrafo 3º, que vai lá e diz o seguinte, olha, considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida, o que venha a ser concedida, então, nulas as já havidas e nulas as que venham a usar isto, né, nulas as futuras, por regime próprio de previdência social. Então, vejam que o destinatário do parágrafo 3º são os regimes próprios. Enquanto o destinatário do caput é o RGPS, o destinatário do parágrafo 3º é regime próprio. Olha, você, regime próprio, que tenha concedido aposentadoria, ou que venha a conceder aposentadoria com tempo fictício, isso é nulo. Né? Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida, ou que venha a ser concedida em regime próprio, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço, sem o recolhimento da respectiva contribuição, que nada mais é do que o tempo ficto. Né? Então, o parágrafo 3º está dizendo o seguinte, olha, você, regime público, se você recebeu tempo de RGPS sem contribuição, tempo de RGPS ficto, isto é nulo. Né? E aí você tem uma absoluta perplexidade, porque você tem o caput dizendo, olha, vale, mas vale para o regime geral. Agora, para o regime público, não vale. Então, se você tem tempo fictício e se aposenta trabalhando na Casas Bahia, viva o seu tempo fictício. Agora, se você trabalha a vida inteira na Casas Bahia, depois você vem para a administração pública e averba o tempo fictício, aí não vale. Aí é nulo. Né?
Enfim, isto me parece uma quebra absoluta da lógica sistêmica, né? E aí acho que a interpretação tem que compreender um conjunto de regras, né? Quer dizer, primeiro, você tem ainda intangível, intocada, a própria regra do 201, parágrafo 9º, que é a que assegura, do corpo permanente da Constituição, bem entendido, que é a que assegura a contagem recíproca de tempo de serviço, de tempo de contribuição, perdão, entre os regimes. Então, o preceito do corpo permanente é, olha, pode contar, né? Então, isto não foi alterado em nada, né? A gente tem a garantia da contagem do tempo fictício, enquanto possível, até a promulgação da emenda. Então, você dizer, olha, a contagem recíproca é garantida, o tempo fictício é garantido no RGPS, mas no regime público não, aí me parece uma quebra sistêmica insustentável, né? Então, acho que uma interpretação coerente, né, do texto constitucional tem que levar, do texto da emenda, né, tem que levar à compreensão de que também, no domínio do tempo fictício, você tem que adotar o mesmo marco temporal que está previsto no caput, né? Então, os tempos fictícios havidos até a promulgação da 103, eles têm que ser recepcionados, né? Também este dispositivo já foi objeto de ADIM, também pela Santíssima Trindade. Acho que aí também a DGPU, né? Sei que já há 4 demandas envolvendo as regras novas estabelecidas aí pela emenda 103, né? Mas esse é um tema também que, enfim, completa o equacionamento dessa matéria a garantia de proteção do ato jurídico perfeito, né? Então, me parece que a primeira leitura tem que ser de que esta regra do parágrafo tem que ser temperada por esse conjunto de outras garantias constitucionais que vêm do próprio corpo permanente, né? Então, acho que é uma questão de prudência, né, na aplicação do conjunto de dispositivos, né? E finalizo, amigos, dizendo o seguinte, olha, você pode aprender a prevenir a tempestade ou pode aprender a navegar na tempestade, né? Nós estamos aqui fazendo um exercício de tentar aprender a navegar na tempestade. O texto saiu agora. O texto tem grandes complexidades internas. O texto pode ser objeto de profundas alterações ainda pelo que está por vir, né? E o que a gente precisa fazer é tentar aprender a navegar na tempestade, né? A construir uma interpretação conjunta que dê sentido e que tenha a aplicação possível. E aí, neste sentido, também é muito importante a presença do pessoal que trabalha na área de RH, porque eles é que terão a informação dos meandros que escaparam aos congressistas e que pode escapar aos procuradores, né? Então, fazer essa prospectiva, essa leitura pode ter essa consequência, é um exercício importante para a gente aprender a navegar na tempestade. E se a gente aprender a navegar na tempestade, a tempestade não é mais um problema. Obrigada.